Às vezes, a gente fica indignado com crimes, com tragédias, com esse tipo de coisa que acontece quase toda semana. Nessas horas, as pessoas se perguntam: por que Deus permite que isso aconteça? Então, vamos falar um pouquinho sobre moral cósmica. Uma pergunta super comum é a seguinte: está certo uma pessoa cometer um crime contra outra? Olha só, para a vida não existe exatamente essa coisa de certo e errado, essa coisa dual de bem ou mal. Isso pode soar até perturbador para você, eu sei disso. Para a vida o que existe é o funcional e o disfuncional. Pensa comigo, tudo, absolutamente tudo o que existe foi Deus quem fez. E se Ele fez é porque teve um propósito para isso. Em outras palavras, existe um motivo por trás daquilo estar ali, justamente naquele momento, justamente naquele lugar. Isso significa que aquilo tem uma função a exercer. Pensa, por exemplo, num berço. Um berço é funcional para um bebê, mas é completamente disfuncional para um adolescente. A funcionalidade tem prazo de validade. Para você compreender bem a moral cósmica, é preciso observar que não existe esse negócio de que Deus faz o bem e o diabo faz o mal. Mesmo porque o diabo é uma invenção dos homens, uma fantasia. Eu não estou falando de criaturas profundamente caídas nas trevas da ignorância, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Agora, se o que você chama de mal não tivesse a sua utilidade, será que Deus teria feito? Olha só, eu estou pedindo para você usar o seu bom senso e não o senso comum. Faz sentido criar uma coisa para nada? A vida age através da funcionalidade. Vamos pensar num exemplo bem concreto? Um crime de assassinato. Lembra que eu disse que os espíritos individuais escolhem passar por certas experiências? Pois é, os espíritos individuais dos envolvidos naquele crime optaram por passar por aquelas experiências. Mas por que, professor? Olha, para saber exatamente, tem que observar cada caso de perto, porque cada caso é um caso. Mas de uma forma geral, a resposta é porque o desafio dessas experiências pode despertar naquelas pessoas uma série de atributos, conforme eu falei naquele mesmo vídeo. Vamos pegar o caso do assassino. Ele, por sua vez, vai precisar reavaliar as suas escolhas, as escolhas que ele fez nesse episódio, junto ao próprio espírito individual. Este espírito individual, por sua vez, saberá lidar de forma adequada com aquela situação. E dependendo das crenças daquela pessoa, ele vai escolher experiências que induzam uma mudança de crenças, as mudanças que ele precisa. São etapas que aquela consciência precisa passar para desapegar de crenças disfuncionais. Cada um está exatamente onde precisa estar. E cosmicamente falando, a morte é uma ilusão. Somos consciências eternas. Em uma outra encarnação, quem tirou a vida poderá vir como o pai ou a mãe e devolver a oportunidade da vida encarnada. E assim nasce uma nova oportunidade da consciência de cada um dos envolvidos se expandir. A vida, através dos espíritos individuais de cada um, monta o enredo de modo a fazer com que todos cresçam. A vida tem os propósitos dela e ela sempre sabe o que faz. Você pode não compreender todo o contexto olhando apenas um momento. É preciso reconhecer que se trata de um processo contínuo. Quando alguém mata ou morre, é só o desfecho de algo que começou muito antes, até em outras vidas. Claro que do ponto de vista da moral humana, da justiça do homem,
eu acredito que cada um deva arcar com os seus atos. Mas se não era para aquilo acontecer, por que Deus permitiu? Aliás, Deus, através da natureza, faz coisas que perante os nossos olhos são simplesmente terríveis. Como, por exemplo, soterrar crianças num terremoto, afogá-las nas águas de um tsunami. E nem por isso as pessoas ficam indignadas. Elas ficam chocadas, sim, mas não ficam indignadas, porque reconhecem que é a natureza que fez aquilo. Ora, cosmicamente falando, o homem também pertence à natureza. E na sua ignorância, ou seja, porque não aprendeu ainda, pratica esses atos disfuncionais, esses atos de pouca consciência. Quem já tem consciência de que praticar atos desse tipo não é inteligente, não é funcional, sabe que fatalmente vai lhe custar muito sofrimento para si e para os seus próximos, caso ele os pratique. E por isso ele não os pratica. Quem ainda se dispõe a isso é porque ainda não despertou para a disfuncionalidade de seus atos. E cabe à vida despertá-lo. Então, responde aqui para mim. Você identifica situações em sua vida que estejam presentes para te fazer despertar para algo mais amplo e mais funcional? Um dia sensacional para você e até a próxima oportunidade. Gostou desse vídeo? Segue e compartilhe.